Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos de volta à nossa série aqui do Zero ao App, onde a gente vai desenvolver aqui o aplicativo do Show do Milhão, tá bom? A gente vai aqui dar sequência ao que a gente deixou na segunda aula, né, no segundo vídeo dessa série. A gente vai estar trabalhando aqui a parte da tela de questões e a gente vai fazer um pouco também da navegação, não necessariamente nessa ordem, tá? Antes da gente dar início aqui, pessoal, gostaria de pedir que você se inscreva nesse canal, tá? Tem muita gente que assiste aos vídeos aqui, e eu percebo que até curte, porque volto para assistir, eu vejo se tem usuários únicos aqui no Analytics, mas as pessoas assistem, curtem os vídeos, mas elas não se inscrevem, e a sua inscrição ela ajuda bastante aqui no crescimento do canal, e ajuda também aqui para que eu entenda que determinado conteúdo é relevante, que determinado conteúdo é importante para vocês. Então se você puder dar essa força, eu ficarei muito grato. Então pessoal, se você não viu como que a gente construiu essa tela aqui, a gente construiu essa tela e a tela de questões já a parte do topo, lá em cima, e aí a gente já está bem encaminhado aqui com essas duas telas. E se você não viu como é que faz, eu vou deixar no card na descrição aqui o vídeo, a gente vai passo a passo, às vezes dá uns errinhos, a gente vai corrigindo, e essa é a filosofia dessa série, tá bom? A gente vai tentando fazer aqui, e aí, obviamente, vai aparecer um erro ou outro e a gente vai tentando corrigir aqui ao vivo. Então, pessoal, a gente vai fazer a navegação e concluir a tela de perguntas. E primeiro de tudo, a gente vai fazer a navegação, porque a partir daqui a gente já pode ir para lá, entendeu? Quando clicar aqui no botão iniciar jogo, a gente já pode ir direto lá para a nossa página de perguntas, tá bom? Então, vamos só minimizar aqui, pessoal, e aí eu vou abrir aqui a parte da Home, que é onde está o nosso menu. Vamos abrir aqui o TypeScript e o HTML da Home, tá? Isso aqui eu já posso fechar, é só para explicar o que a gente ia fazer. Basicamente, a gente vai começar fazendo aqui só iniciar jogo. No final da série, a gente pode trabalhar essa parte de recordes aqui e sair, tá? Basicamente, a gente vai ter um método aqui, pessoal. Eu vou chamar de Start Game. Ou Start, apenas Start, né? A gente pode definir só assim, tá? E esse Start, basicamente, ele vai levar para a página de questões. Por enquanto é só isso. Talvez a gente mude isso aqui futuramente. Então aqui na homepage, na nossa homepage do TypeScript, a gente pode definir esse método start aqui no nosso component, né, nossa classe, e a gente vai fazer apenas um roteamento. A navegação no Ionic antes, né, um pouco antes, até o Ionic 3 ali, ela era feita pelo próprio Ionic, né, tinha um Nav Controller e você conseguia fazer a navegação entre telas. Aqui a gente está utilizando o Angular, eu não sei como é que funciona nos outros frameworks, mas no Angular ela ficou com a responsabilidade do Angular. Então a navegação aqui, ela é feita com o uso de router. Tá? Então você vai fazer aqui a injeção de router da seguinte forma. Então você vai fazer o import do router, pessoal, de Angular Router, do pacote aqui, tá bom? O VS Code já vai fazer isso para você. Então você vai injetar aqui no construtor e a gente vai fazer uma navegação, tá? A gente vai colocar aqui this router e fazer a chamada do método navigate. Então você tem alguma forma de navegação aqui, a gente vai fazer por esse meio aqui, tá bom? Mais informações sobre o roteamento aqui, sobre a navegação entre páginas, eu vou deixar na descrição aqui o link, né, da documentação do Angular que explica muito bem isso aqui. Então basicamente eu vou navegar aqui vou botar na principal e aqui eu vou colocar question. Isso aqui, pessoal, basicamente, né, no Navigate aqui eu posso passar um URL completo, eu posso passar também um array, que é como eu prefiro utilizar. Então eu passo um array e eu coloco meio que as peças que compõem a rota. Então aqui é como se fosse um /question, tá? E se a gente vier aqui e clicar, ó, ele já vai para question. Como que funciona a navegação aqui? Se você percebeu, né, só um overview aqui, a gente tem sempre um arquivo que é de routing. Então eu tenho aqui app routing module, tá? E a nossa rota aqui é question. Ó. E a nossa rota question aqui, ela mapeia lá para o question module, tá? Então a gente consegue aqui agora utilizar o question module, question routing, na verdade, como a rota do question. E aí o componente padrão aqui é a nossa página. Por isso que quando eu abro nessa rota, clicando aqui, ele já abre essa página, tá? Então é basicamente isso, é um overview. Você vai ter mais detalhes sobre esse roteamento na documentação do Angular que eu vou deixar na descrição. Perfeito, agora a gente já tem a navegação lá no menu iniciar, foi bem simples, né? A gente fez. E agora a gente vai trabalhar aqui o resto da tela das questões. Basicamente, pessoal, a gente tem que ter aqui uma lista de botões para que o usuário possa clicar. Então a gente pode fazer da seguinte forma. Então, pessoal, nossa tela aqui ela já está pronta, a gente deixou todo o HTML pronto na última aula, tá? E a gente tá já com a estrutura aqui, ó, cada div dessa vai ser uma div lá de resposta, a gente já pode começar a aplicar um estilozinho aqui nela. Então, basicamente, eu tenho, pessoal, essa aqui é a question box, tá? Eu tenho uma div answers, que é das respostas. Aí dentro dela eu tenho uma answer. Aí eu vou só definir algum estilo aqui primeiramente, para a gente poder ver como é que está ficando lá no nosso
no nossa página. Vou fazer o mesmo procedimento que a gente tinha feito na outra aula, que era tentar colocar aqui lado a lado, né? Vamos ver se a gente consegue. Então eu coloquei aqui mais ou menos ao lado para a gente ter uma noção de como vão ficar as coisas. Então veja que já aplicou ali o fundo branco. Uma coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é poder colocar uma margem só para ele poder separar do topo e também do bottom aqui, para ele poder separar os itens, tá? E também ele ficar um pouco ali distante do topo, não ficar muito colado. E a gente vai fazer o seguinte, esse eixo vai ser um display flex, está utilizando bastante display flex aqui, e no caso aqui não vai ser diferente. E esse display flex em específico vai ser sempre o padrão, né? Aqui no caso ele vai estar em linha, então a gente não precisa fazer direction. E a gente pode, aqui no Anchor, pessoal, vamos só dar uma olhadinha aqui, deixa eu fechar essas outras páginas aqui. No Anchor aqui a gente tem um span, que vai ser, vou dar uma classe aqui de number, e uma classe aqui de Anchor Dash. Então eu vou ter um number aqui dentro desse Anchor, que a gente vai poder fazer o seguinte, number. Vamos dar aqui uma largura e uma altura para esse camarada, que a gente vai fazer uma border radius de 100%. E só para a gente ver como é que tá ficando, vamos colocar um background color aqui, vermelho, para a gente ver se ele tá fazendo mais ou menos o que a gente espera. Bom, pessoal, você vê que ele já pegou ali no primeiro. No caso, ele só pegou no primeiro porque é só onde tem esse elemento number. Depois a gente replica para os outros, tá bom? A gente pode aqui no nosso Anchor fazer um align item center para que o texto ele fique alinhado verticalmente junto com a bolinha também. E a gente pode também, pessoal, adicionar um padding. Vamos adicionar um padding aqui de 8 pixels e ver como é que fica a nossa barra de questão. Opa, então a gente está caminhando bem, ó. Veja que já começou a aplicar um estilo mais bonitinho. Aqui no Number a gente pode fazer um display inline flex, a gente está trabalhando no span aqui. Eu posso colocar uma line items como center e um justify content como center, assim como a gente fez na bolinha do tempo aqui, para que o texto ele fique centralizado no círculo, tá? Então ele vai alinhar tanto na horizontal quanto na vertical ao centro, tá bom? Então a gente pode também aqui dar uma margenzinha à direita de uns 10 pixels para ele poder separar ali do texto, tá bom? E para encerrar a gente pode fazer aqui, colocar uma cor sendo branca, a cor de texto, e também uma fonte sendo negrito, tá? Então vou colocar aqui fonte white bold. E aí, pessoal, a gente já pode definir a cor aqui. A gente vai colocar aqui, a gente vai pegar aqui do nosso colors, ó, vai ser esse background aqui, tá? O color já está importado, eu só preciso fazer aqui que a cor de fundo ela seja esse background. E vai ficar algo um pouco mais legal aqui, esse azul, né? Já tinha testado antes, deixa eu só aumentar um pouco o height aqui, porque a bolinha parece um pouco oval aqui por causa do texto, né? Na verdade ficou oval agora. Então deixar aqui no 30, depois a gente dá uma averiguada se precisa fazer mais alguma coisa aqui, talvez mudando a fonte resolva, tá? Então ó, veja que a gente conseguiu aplicar esse nosso estilo, e a nossa pergunta, a primeira dele já tá no estilo aceitável. A gente só precisa agora, pessoal, de um espaçamento aqui, né? Ó, tá muito colado. Então aqui no Anchors eu vou colocar um padding. A gente vai fazer padding left aqui de 10 pixels e também um padding right de 10 pixels, tá? Só para dar um espaçamentozinho. E ao passo que a gente faz isso, a gente coloca um border radius aqui, porque agora a gente vai conseguir ver as bordas, tá? Então, ó, um border radius aqui, pessoal, só de uns 4 pixels, só para dar um efeitozinho arredondado, tá? Ó, então ficou algo bem legal. A gente pode até diminuir aqui esse padding, acho que está muito grande. Vamos colocar aqui metade de cada lado, vamos colocar 5 e ver como que ele vai estar se comportando. Ó, então ficou algo melhor aí. A gente pode agora replicar essa informação aqui nos outros itens aqui. Então eu vou apagar todos esses, tá? Eu vou colocar o 2, 3 e o 4. Então aqui vai ser o 4, aqui o 3 e aqui o 2, beleza? E aí a gente já tem todas as nossas questões sendo mostradas aqui num padrãozinho aceitável. Por fim, pessoal, a gente tem aqui agora abaixo a div de info, que vai informar ali quanto que o usuário vai ganhar se ele errar, quanto que ele vai ganhar se ele parar e se ele acertar, né, quanto que ele vai acumular já. Então para isso a gente vai aplicar de novo um estilo aqui agora em info. Então deixa isso de lado aqui e vamos para info, tá? E também aqui a gente vai ter um display flex para poder fazer com que eles fiquem todos na horizontal, tá bom? E basicamente a gente tem o texto lá, tipo errar, parar e acertar, e embaixo ali a informação de quanto é. Então a gente pode fazer isso como cada info tem uma div dentro, a gente pode fazer assim, ó.
tá? O que é que eu estou dizendo? Que dentro de info, a primeira div, o primeiro filho sendo div, vai receber esse estilo, tá bom? Então é basicamente no CSS, né? Se você não pegou aqui, é basicamente como se eu fizesse o seguinte, ó, info div, tá? E se é comercial vai ter esse efeito. Então a gente vai aplicar esse estilo aqui, já colocamos no display flex e a gente pode ver aqui na nossa aplicação que eles já estão lado a lado. A gente pode colocar também um justify content space evenly para que eles fiquem melhor espaçados ali. E finalmente vamos aplicar aqui o estilo na div. Primeiro de tudo a gente pode colocar um background aqui e bem sugestivamente a gente vai colocar aqui um background color de gold, tá? Que é um amarelo meio ouro aí que a gente quer simbolizar o que seria aqui o valor, né? Veja que ele está meio feioso. Isso aqui acontece, pessoal, porque muito provavelmente a gente tem P, tá? Então, dentro da div, dentro do P, a gente pode tirar aqui já direto as margens, tá? E os paddings. Depois a gente aplica aí conforme a gente for precisando. Então já vai diminuir aquele espaçamento. Então beleza, a gente já está aqui com algo mais ou menos aceitável, o espaço estava muito grande. Já no info aqui a gente vai colocar aqui um margem top de uns 20 pixels, para ele dar um espaçamento um pouco maior sobre as questões do que o topo. E a gente já tem essa estrutura. E dentro da nossa div a gente vai fazer, pessoal, um text align center. Para que assim o nosso texto ele fique centralizado, tá? A gente pode também colocar um pequeno padding aqui de 8 pixels, para que ele dê também um espaçamento bacana da gente poder visualizar. Então a gente já está com algo mais ou menos assim, só que me incomoda um pouco o fato de os tamanhos horizontais eles serem muito diferentes. A gente pode colocar aqui um flex basis no nosso item de 33,333%. Basicamente eles vão ocupar um terço da tela cada um no tamanho base dele, tá? Então ele vai ficar algo mais ou menos assim, só que está muito, né? Então vamos diminuir isso aqui para 30%, tá? Então como ele está no Space Evening, vai sobrar ainda 10% para ele distribuir no espaço aí. Então vai ficar algo mais ou menos assim, a gente já pode tirar esse padding aqui, porque esse padding é o que está fazendo esse texto quebrar, tá? Então ele está adicionando um espaço, ele não consegue ver não. Então a gente pode colocar um padding um pouco menor, e a gente pode fazer o seguinte, ó. De cima a baixo vai ter um padding de 4 pixels, na direita e na esquerda um padding de 5 pixels. Eu coloco tudo 4, a gente vê o resultado aqui para poder averiguar. Bom, na vertical 4 está muito, a gente pode colocar 3, tá? 3 pixels aí na vertical. Opa, na verdade é na horizontal que está muito, tá? Na vertical não vai ter nem problema. Então vamos colocar aqui na vertical 2 e a gente vai ver o resultado aqui. Então, ó, melhorou, tá? Basicamente a gente conseguiu aí fazer o que pretendíamos. E a gente pode também colocar aqui, só para seguir o padrão aqui, um border radius de 4 pixels para deixar os cantos arredondados. Vai ficar mais ou menos no estilo de como está nossa aplicação. Então, pessoal, nossa telinha de questão está feita. A gente fez também a navegação da home para question. E a gente já está com a estrutura pronta para começar a trabalhar na programação. Tá bom? Essa tela aqui ela está feita, está até bonitinha, mas ela ainda não tem nenhuma dinamicidade, ela ainda não faz nada sozinha. Tá? A gente vai ter que deixar ela toda programada para que funcione as transições de perguntas, tá bom? Mas por esse vídeo era isso que eu tinha para mostrar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tem links importantes na descrição. Se você tiver dúvidas ou sugestões, você pode deixar nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.